Tem dias em que ser forte parece uma punição, porque o mundo te acostumou a ser o porto seguro dos outros, mas esqueceu que até o porto também precisa de descanso. Você cresce ouvindo que precisa ser firme, maduro, responsável, aprende a conter o choro, a engolir o medo, a disfarçar a dor. E quando finalmente entende o que significa ser forte, percebe que essa palavra, tão admirada, às vezes carrega mais solidão do que glória. Ser forte é sorrir quando o peito dói, é ouvir desabafos enquanto a sua própria alma grita por ajuda. É ser o abrigo de todos, enquanto ninguém percebe que dentro de você também chove. É uma máscara social disfarçada de virtude. E o mais cruel é que quanto mais você se mostra forte, mais as pessoas acreditam que você não precisa de cuidado. Ninguém pergunta se você está bem porque você aprendeu a parecer bem. Ninguém nota o peso porque você o carrega com elegância. Há um tipo de cansaço que o corpo não denuncia, mas a alma sente, um desgaste invisível, lento, silencioso. É o cansaço de estar sempre no controle, de ser o exemplo, o equilíbrio, a voz racional, de esconder o caos interno para não preocupar ninguém. E o tempo passa, e você se acostuma tanto a ser o pilar que esquece que também é humano, que também quebra, que também precisa de colo. Mas o mundo não tem espaço para os fortes cansados. Ele celebra quem aguenta, quem não desaba, quem não demonstra fraqueza. E aos poucos você vai acreditando que pedir ajuda é falhar, que admitir dor é decepcionar, que descansar é trair a expectativa de quem te admira. A força vira uma prisão invisível, uma identidade que te protege, mas também te sufoca. Você se tornou o tudo bem automático, o deixa comigo, o eu resolvo. E no fundo, queria apenas que alguém dissesse: você não precisa resolver tudo hoje. Mas ninguém diz, porque todos se acostumaram com o seu desempenho impecável. E assim, o fardo cresce, silenciosamente. Ser forte demais é como viver em uma casa que você mesmo construiu, mas sem portas para sair. Você entra nesse papel com boas intenções, quer ajudar, quer ser apoio, quer fazer a diferença. Mas, em algum momento, a linha entre empatia e autoabandono se apaga. Você passa a medir seu valor pela utilidade e não pela verdade do que sente. E quando a dor vem, você não se permite sentir, apenas aperta os dentes, respira fundo e diz: vai passar, mas não passa, só se acumula, e o corpo começa a cobrar o que a mente insiste em esconder. Insônia, ansiedade, exaustão, todos os sintomas do silêncio prolongado. Até que um dia, sem aviso, algo dentro de você desaba. E o desabamento não vem como tragédia, vem como rendição. É o momento em que você não quer mais fingir que aguenta. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos fere, mas a forma como reagimos ao que acontece. Mas e quando reagir já é um reflexo condicionado, uma armadura que você nem percebe mais usar? Quando o hábito de resistir se tornou tão natural que você já não lembra como é baixar a guarda? Você começa a perceber que ser forte o tempo todo é uma forma disfarçada de medo. Medo de decepcionar, de não ser suficiente, de ser visto como fraco. E é nesse medo que mora a solidão dos que parecem inabaláveis. Porque quem te vê de fora enxerga apenas a imagem, mas dentro há um coração exausto, batendo em silêncio. Você olha para o espelho e se pergunta: e se eu parasse de ser forte por um dia, alguém ainda ficaria do meu lado? A dúvida dói mais do que o cansaço. A sociedade romantizou a força, transformou o sofrimento em mérito e o silêncio em virtude. Te ensinaram a engolir o choro, a resistir sem reclamar, a transformar tudo em lição. Mas há dores que não precisam de significado. Há momentos em que apenas doer é o que há para fazer. E tudo bem. Nietzsche dizia que há mais sabedoria no teu sofrimento do que em toda a tua fortaleza. E talvez seja nisso que resida a cura.
na permissão de ser vulnerável, porque é ali, na fenda, que entra a luz. Na rachadura da armadura nasce a verdade. E a verdade é que você não precisa ser herói todos os dias. Pode ser humano, pode falhar, tropeçar, chorar. A fortaleza não está em resistir o tempo todo, mas em reconhecer quando é hora de parar. Há um tipo de coragem que não se aprende nos livros. A coragem de se permitir ser visto sem máscaras. De dizer, hoje eu não consigo. De aceitar que o mundo não vai desabar se você se permitir descansar. A fraqueza que tanto teme revelar é, na verdade, o que te aproxima dos outros, porque é nela que mora a humanidade compartilhada, o espaço onde os corações se encontram sem julgamentos. Você já percebeu que as pessoas mais fortes são também as mais silenciosas? Elas ouvem mais do que falam, acolhem mais do que pedem, suportam mais do que deveriam. Mas esse silêncio cobra caro. É como se cada palavra não dita, cada lágrima engolida, cada tudo bem forçado, acumulasse um peso que ninguém mais vê. E o perigo é que um dia o silêncio se transforma em indiferença. Você para de sentir, porque sentir dói demais. Mas viver sem sentir é morrer aos poucos. Há quem confunda força com rigidez, mas o que é realmente forte é o que se curva sem quebrar, o que sente sem se perder, o que cai e ainda assim floresce. Ser forte, no sentido mais puro, é continuar sensível apesar das quedas. É manter o coração aberto mesmo depois das decepções. É não permitir que a dor apague o amor que ainda existe em você. A verdadeira força é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não precisa provar. Ela é feita de calma, de lucidez, de ternura. É a força que entende que vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade. É olhar para dentro e dizer, eu estou cansado, mas ainda quero continuar. E essa vontade, pequena e persistente, é o que te mantém vivo. Ser forte não é nunca cair, é se permitir levantar sem pressa. É respeitar o próprio tempo de cicatrizar. É aceitar que algumas dores não têm cura rápida e que tudo bem demorar, porque o tempo não apaga as feridas, ele ensina a conviver com elas. E nesse conviver, você descobre algo sagrado, a serenidade de quem já não precisa lutar contra tudo. Você já reparou que os momentos de maior paz geralmente vêm depois da rendição? Depois que você para de forçar, de provar, de sustentar o insustentável? Há um alívio profundo em soltar o controle, em admitir que não dá mais, que o corpo e a mente precisam de pausa. E o curioso é que quando você finalmente solta, o mundo não desaba. Ao contrário, ele se reorganiza, como se a vida estivesse apenas esperando o seu agora chega para respirar junto com você. A força sem ternura vira peso, a força sem pausa vira castigo. E o castigo é viver cansado demais para sentir. A vida não exige que você aguente tudo, ela só pede que você continue se encontrando, mesmo nas pausas. Há dias em que você acorda e o corpo inteiro pede silêncio. Nenhum estímulo, nenhuma exigência, nenhum você precisa. Só o desejo de existir sem provar nada, sem resolver nada, sem precisar sorrir para ser aceito. Mas o mundo não entende pausas. Ele quer produtividade até no descanso. Quer respostas rápidas, quer que você esteja sempre pronto, funcional, disponível. E é aí que começa o conflito entre quem você é e quem o mundo quer que você seja. Ser forte virou uma performance, uma máscara de controle que você veste até quando está desmoronando por dentro. As pessoas olham e dizem, nossa, como você aguenta tanta coisa? E você sorri, mas lá dentro algo sussurra, eu não aguento. Só que você aprendeu que o amor vem acompanhado de expectativa e a admiração de cobrança. Aprendeu a merecer afeto sendo útil, a merecer respeito sendo impecável. E desaprender isso é um processo lento, doloroso e necessário. Há um momento em que o corpo e a mente se cansam de atuar.
você começa a esquecer o som da sua própria voz, porque está sempre repetindo o que esperam que você diga. E nesse esquecimento nasce um vazio difícil de nomear. Não é tristeza, nem raiva, é uma espécie de esgotamento existencial, como se o simples ato de estar vivo já fosse pesado demais. E é nesse ponto que muitos desistem de sentir, porque sentir dói, mas fugir de sentir é adiar o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que foi engolido volta, em forma de crise, de ansiedade, de solidão, de um choro que você não sabe explicar. Não é drama, é o corpo pedindo verdade. Nietzsche dizia que aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se infiltra em outra forma. E é exatamente isso. O que você evita sentir se transforma em sintomas, em cansaços sem motivo, em explosões sem explicação. Por isso, às vezes, ser forte demais é o caminho mais rápido para se perder de si. Você endurece tanto para não se quebrar que acaba se tornando aquilo que jurou combater. Alguém frio, desconectado, ausente. Mas não há nada de errado em ser sensível. O mundo pode zombar disso, pode te chamar de fraco, mas a sensibilidade é a única coisa que ainda te mantém humano. É ela que te permite perceber as sutilezas, amar com profundidade, escutar sem julgar. A sensibilidade é o oposto da indiferença, e é ela que dá sentido à existência. Há uma beleza silenciosa no ato de parar. Parar de resistir, parar de corresponder, parar de fingir que tudo está sob controle. É nesse silêncio que você se reencontra, porque é ali que a verdade aparece, despida das expectativas alheias. E a verdade às vezes é simples, você está cansado. E tudo bem estar cansado. Você não é menos digno, menos forte ou menos espiritual por isso. Epicteto falava sobre aceitar o que não se pode controlar, mas o que ele talvez quisesse dizer é que aceitar não é desistir, é escolher onde colocar a sua energia, é perceber que nem tudo precisa ser salvo, consertado, sustentado. Há coisas que só precisam ser sentidas e deixadas ir. E deixar ir é um dos atos mais corajosos que existem, porque quando você solta, você perde o controle, sim, mas ganha leveza. E é essa leveza que abre espaço para o novo. Enquanto você segura tudo com força, o novo não tem onde pousar. Mas quando solta, o vento muda, as coisas se rearranjam, a vida volta a respirar por conta própria. Muitos confundem entrega com fraqueza, mas é o contrário. A entrega é o ápice da coragem. É admitir que o mundo não gira nas suas mãos. É confiar no fluxo da vida, mesmo sem garantia de onde ele vai te levar. E confiar em um mundo que vive desconfiado é quase um ato de rebeldia. Ser forte não é resistir a tudo. É saber escolher o que vale resistir. É não se perder tentando salvar o que já não quer ser salvo. É reconhecer que há batalhas que não merecem o seu sangue e que a paz, às vezes, é uma forma de vitória que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer. A força sem amor se torna dureza. A força sem pausa se torna punição. E o amor sem limites se torna prisão. O equilíbrio está em aprender a ser inteiro, não inabalável, porque a vida não precisa de heróis, precisa de pessoas presentes, gente que sente, que cai, que aprende, que recomeça. Gente que entende que o valor de existir não está em aguentar tudo, mas em continuar, mesmo ferido, mesmo imperfeito, mesmo cansado. Há uma frase antiga que diz: até as flores se curvam antes de florescer. E talvez seja isso que o cansaço quer te ensinar. Que se curvar não é se render, é se preparar. Que chorar não é fracassar, é limpar o caminho. Que admitir dor não é perder, é se libertar. Você não precisa ser inquebrável, você só precisa ser real. Em algum ponto da vida, você vai entender que ninguém te deve salvação, que ninguém virá te resgatar de si mesmo. E paradoxalmente, isso não é triste, é libertador.
porque é o momento em que você percebe que pode descansar sem precisar se justificar, que pode dizer não sem ser egoísta, que pode escolher a si mesmo sem trair ninguém. Esse é o verdadeiro poder, a força tranquila de quem não precisa mais provar o próprio valor. Há pessoas que se perderam tentando ser o que o mundo queria, e há outras que se encontraram justamente quando cansaram de agradar. E talvez essa seja a maior virada da vida. Quando você entende que não precisa mais carregar o peso de ser admirado, só precisa ser verdadeiro, porque a verdade, mesmo que doa, sempre liberta, e a liberdade, mesmo que assuste, sempre cura. Em algum momento, você vai parar de tentar se encaixar, vai perceber que ser forte não é o mesmo que ser duro, que firmeza não é rigidez, que continuar sensível mesmo depois de ter sido ferido é o tipo mais raro e nobre de força que existe, porque o coração que ainda sente é o coração que sobreviveu. Você vai olhar para trás e perceber que as vezes em que se permitiu ser frágil foram as que mais te ensinaram, que as lágrimas que tanto tentou esconder lavaram mais do que os olhos, lavaram o peso de ter que ser alguém que você não era, e vai entender com uma paz silenciosa que tudo o que você tentou controlar só te impediu de viver. A vida, afinal, nunca foi sobre controle, foi sempre sobre entrega. E quando você se entrega, descobre que há uma sabedoria profunda na imperfeição, que há beleza no erro, poesia no cansaço, ternura nas falhas, porque tudo o que é verdadeiro é também imperfeito. E talvez o que te torna humano e belo seja justamente isso. A imperfeição que respira, que sente, que insiste em continuar. Montesquieu dizia que a alma se encolhe quando o corpo é obrigado a suportar demais. E você sabe o que isso significa, porque já sentiu sua alma encolher cada vez que se obrigou a continuar quando só queria parar. Mas também sabe que, em algum ponto, elas sempre voltam ao bom a se expandir. A alma é teimosa. Ela resiste, sim, mas também renasce. E é no renascer que a força verdadeira se revela, não na resistência cega, mas na capacidade de se refazer depois do colapso. Você sobreviveu a dias que jurou que não passariam. E sobreviveu não porque foi inquebrável, mas porque mesmo rachado, ainda havia em você algo que insistia em acreditar. E essa fé silenciosa, no tempo, na vida, em si, é a centelha que te mantém. Ser forte é continuar mesmo quando tudo dentro de você diz que não dá mais. Mas ser sábio é saber quando é hora de descansar. Um dia, você vai entender que a pausa também é movimento, que parar também é parte do caminho, que o silêncio também é resposta, e que às vezes o ato mais revolucionário é simplesmente existir sem pressa, sem disfarce, sem o peso de precisar ser admirado. Tem dias em que ser forte parece uma punição, sim, mas é nesses dias que a alma aprende a ouvir o que o ego tenta calar. É nesses dias que você descobre que há poder na rendição, porque quando você solta, algo dentro se alinha, e a vida, que parecia tão pesada, começa a fluir outra vez. No fim, não é sobre resistir sempre, é sobre escolher quando resistir e quando se permitir cair. É sobre saber que fraquejar não te faz menos digno, apenas mais humano. É sobre compreender que a força verdadeira não está no aço, está na água, porque a água não luta contra o que encontra, ela contorna, ela segue, ela transforma. E talvez ser forte, no fim das contas, seja isso, continuar sensível num mundo que endurece, continuar gentil num mundo que fere, continuar acreditando mesmo quando ninguém mais acredita. Tem dias em que ser forte parece uma punição, mas é nesses dias que você entende o que realmente importa. Não é o aplauso, nem o reconhecimento, nem a admiração dos outros. É o simples ato de respirar, de existir, de continuar. Porque no fim, a maior força de todas é a de quem,
mesmo cansado, ainda escolhe permanecer, ainda escolhe amar, ainda escolhe sentir, ainda escolhe ser. E se hoje o peso for grande demais, lembre-se, você não precisa carregar o mundo. Basta não soltar a sua própria mão